Boa noite, meus amigos da TV Transamérica, canal 59. Estamos ao vivo, aqui diretamente dos estúdios da TV e também pelo Facebook da TV Transamérica e pelo www.verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco, tanto pelas mídias nossas, o Facebook, Twitter, assim como pelo WhatsApp, o 41 99613 3677. Hoje temos um grande entrevistado, uma figura notória aqui no estado do Paraná. Antes de conversar aqui com o nosso entrevistado, vamos para as notícias da semana com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Vamos começar então falando sobre a saúde aqui no Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde orienta a população sobre os surtos de conjuntivite registrados no Paraná. A doença causa inflamação na membrana que reveste a parte da frente do globo ocular e o interior das pálpebras. Quando causada por vírus e bactérias, a conjuntivite é contagiosa. Por isso, são necessários hábitos de higiene, principalmente lavagem constante das mãos para prevenir a contaminação. Como medidas preventivas, deve-se evitar aglomerações, lavar com frequência o rosto e as mãos, não coçar os olhos, usar toalhas de papel para enxugar o rosto e as mãos para trocar frequentemente as roupas, fronhas e toalhas de tecido. Não compartilhar o uso de esponjas, maquiagem ou qualquer outro produto de beleza. Agora vamos falar sobre a dengue aqui no Paraná também. O Paraná completou em abril 2 anos sem morte por dengue. A informação foi confirmada a partir do novo informe técnico divulgado no último dia 10 pela Secretaria de Estado da Saúde. A última morte confirmada foi no início de abril de 2016. O objetivo agora é reforçar a campanha de vacinação e ações de conscientização para evitar a proliferação da doença, disse a Superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordelini. Segundo ela, foi graças a um trabalho coletivo que une Estado, municípios e sociedade que os números de dengue reduziram drasticamente no Paraná. Agora vamos falar sobre a Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Foi aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei número 711/2017, que autoriza a Polícia Militar do Paraná, por meio do Regimento da Polícia Montada, a promover a reprodução e criação de um plantel próprio de equídeos em substituição às aquisições dos animais por licitação. A proposta será submetida ainda a mais 2 votações, possivelmente nesta semana. De acordo com a proposta, a produção própria de equinos poderá também gerar um excedente para ampliar o policiamento montado e fornecer animais a preço subsidiado para agricultores familiares. E agora vamos falar sobre a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná. Por unanimidade de votos, os deputados que integram a Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram a indicação de João Vicente Bresolim Araújo para o cargo de Diretor de Fiscalização e Qualidade de Serviços da Infraestrutura da Agência Reguladora do Paraná, que é a AGEPAR. Os procuradores questionaram especialmente aspectos relacionados à fiscalização dos pedágios cobrados nas rodovias do Estado e acerca da capacidade da agência em assumir novas atribuições de regulação nas áreas de gás e saneamento. E agora falar sobre a Casa Civil. As multas aplicadas a 2 ex-secretários da Casa Civil do Governo do Paraná, Reion de Steffens e César Augusto Carolo Silvestre, por falhas na gestão da pasta em 2014, foram afastadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Pleno do TCE-PR acolheu parcialmente o recurso de revista interposto pelos ex-gestores e pelo atual secretário da pasta, Valdir Luiz Rossoni. As multas foram retiradas, mas as ressalvas, determinações e recomendações feitas pela Corte de Contas na decisão original foram mantidas. E essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista.
Legal, obrigado Isa, obrigado ao Pedro Lima. Então, como eu falei anteriormente, nosso entrevistado de hoje é o presidente e fundador do Grupo Uninter, Wilson Pichler, ex-deputado federal, com vasto currículo. Boa noite, professor Pichler, é uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Rafael. Boa noite aos telespectadores da Transamérica. É uma honra, uma satisfação estar aqui. Professor, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história. Você é físico formado pela Universidade Federal do Paraná. Da onde que veio essa vocação para o estudo e como que você chegou ao projeto Uninter? Pois é, eu me criei em Maringá, né? Nasci em Guaíra, que é o oeste do estado, onde havia 7 Quedas, ali para cima um pouco de Foz do Iguaçu. E minha família foi para Maringá, eu tinha 2 anos e me criei lá, ou me criaram, né? A gente fala me criei, não, criaram, né? O adolescente, né? Meus pais me criaram lá até os 16 anos, quando então eu fiz o exame de seleção para fazer o 2º grau profissionalizante na Escola Técnica. Em 1980 já tinha acabado de se transformar em Cefet. Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. Então eu vim para Curitiba fazer o Cefet, o 2º grau profissionalizante, ter uma profissão. Eu já gostava de eletrônica, já lidava um pouco, trabalhava já um pouquinho com eletrônica. E então viemos aí estudar, meu irmão veio fazer mecânica e eu eletrônica. Quando eu terminei o Cefet, eu arrumei emprego na CID, foi um emprego bom. Depois fui trabalhar numa faculdade, em laboratório de eletrônica, e entrei para o curso de física. Ao terminar o curso de física, consegui uma bolsa de estudos da CAPES para fazer mestrado na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, que era um grande centro, ainda é, bem conceituado, uma das melhores universidades do Brasil. Chegando lá na Unicamp, eu morei na moradia dos estudantes, comi no bandejão e fiz os créditos do mestrado. Mas convivendo ali com aqueles professores, tive a ideia de fazer uma pós-graduação e trazer alguns desses professores para Curitiba. Eu fiz então, montei um curso de pós-graduação em nível de especialização em ciência política. Trouxemos professores da Unicamp, foi um sucesso. E um outro com professores da Federal aqui, metodologia da ciência. E assim começamos com cursos de pós-graduação lato sensu, que são as especializações. Isso se desenvolveu, foi tomando conta aí. Quando a gente viu, nós já estávamos no Brasil todo. Aí eu criei a Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba. E depois criamos a FATEC, e compramos uma empresa de educação à distância que estava indo mal, saneamos a empresa, montamos um projeto de cursos superiores à distância via satélite. Fomos pioneiros nisso. Isso aí também deu certo. E hoje estamos no Brasil todo, em mais de 500 cidades brasileiras, todos os estados. Tornou-se o 2º maior grupo de educação à distância do país. E quando que você manifestou esse interesse de criar esse grupo educacional? Tudo é um processo de construção na vida da gente, né? As oportunidades vão surgindo e você vai, então, realizando, né? Eu acho que... acho difícil as coisas surgirem grandes, elas evoluem, né? As ideias evoluem, as ideias boas, você tem que ter coragem para implementar, né? Você falou no início, quando você começou esse projeto da Uninter, que se tornou Uninter, que você formou lá um curso de ciência política. Você já tinha essa, digamos, afinidade com a política? Como que surgiu? Olha, quando eu fui aluno no Cefet, eu concorri 2 eleições para o Grêmio Estudantil. Perdemos uma e ganhamos outra. Então, eu sempre tive esse ímpeto para a política, né? Sempre tive. Às vezes as pessoas falam assim, por que vai deixar a empresa, sacrificar a empresa, lidar com a política? Porque a política era mais antiga dentro de mim do que a própria empresa, né? Então, você já traz isso assim na sua existência, na sua alma, né?
E fora o curso de física, licenciatura em física, você é formado, você manifestou já o interesse antes disso ou depois de fazer algum outro curso ou não? Olha, só para você ter uma ideia, a gente nunca para de estudar. Eu fiz uma especialização em metodologia da ciência, já na época que a gente tinha interesse, a gente acabou montando o curso por necessidade. E fui para a Unicamp fazer o mestrado, doutorado. Eu interrompi, terminei todos os créditos, estava já em fase final da pesquisa. Eu interrompi porque os cursos de especialização deram certo, surgiu essa oportunidade empresarial e o tempo se passou aí, mais de 25 anos se passaram, né? E recentemente eu fui aceito de volta na universidade, vou defender a dissertação agora. E toda quarta-feira eu vou na Universidade Tecnológica do Paraná aqui fazer uma matéria já para o doutorado. Vou fazer o doutorado também em engenharia elétrica, que é a minha área. Eu tenho um laboratório, eu dou aula dessas coisas, eu gravo vídeos para ajudar na compreensão, principalmente da física. Professor, eu só gosto disso, sou professor disso. Além de empresário, eu tenho essa vocação para o laboratório. Você que trabalha diretamente com a área da educação, qual que é a sua visão do que tem que entrar para os alunos, o que tem que ser passado para os alunos na sua formação em relação à política? Que tem muita discussão quanto se colocar a política partidária ou não na sala de aula. Qual que é a sua opinião? Então, isso está sendo discutido na Assembleia Legislativa, né? É um assunto delicado porque eu acho muito difícil encontrar professor que seja imparcial. Ele vai sempre professar uma ideologia. Então, eu tenho a impressão que era melhor ensinar filosofia, pensamento. Ensinar a criança a pensar, estimular a criança a pensar. Ideologias é uma coisa bastante perigosa, até mesmo depois de adulto. As pessoas têm ideologias e eu particularmente não gosto muito de radicalismo ideológico, porque cega as pessoas e tira o bom senso. Radicalismo ideológico e fanatismo religioso têm um certo parentesco. Costuma obscurecer o bom senso das pessoas. Gosto mais do bom senso. Esses programas educacionais, FIES, ProUni, gostaria que você que é da área falasse sobre isso, qual a importância desses programas e qual a viabilidade e por que não se está conseguindo mais com tanta facilidade, o estudante não tem mais facilidade. O ProUni é um programa de incentivo fiscal. Então, o governo não lida com dinheiro diretamente, sim com renúncia fiscal. O que quer dizer? Você fica isento de pagar o imposto de renda sobre o lucro da empresa, alguns impostos que incidem na receita bruta da instituição. Em compensação, você oferta bolsas de estudos para alunos de baixa renda, certo? Que sejam oriundos da escola pública, tenha feito ensino médio em escola pública, e que tenha renda até 1,5 salário mínimo, a renda da família toda, né, dividido pelo número de membros, até 1,5 salário da bolsa integral. Até 3 salários mínimos, volto a dizer, soma tudo que a família ganha e divide pelo número de membros da família. Até 3 salários mínimos de renda familiar, per capita, pode dar bolsa de 50%. Esse projeto foi de iniciativa do Executivo, do MEC, entrou como medida provisória na Câmara dos Deputados, os deputados reagiram muito, aí o MEC foi obrigado a mandar em forma de projeto de lei. Debateram, fizeram audiências públicas em todo o Brasil, foi muito polêmico. E no dia da votação, que entrou em regime de urgência urgentíssima, então tinha data para ser votado, senão você perde. O projeto cai no esquecimento lá, só depois de muito tempo para retornar. E no dia limite da votação, brigaram, se desentenderam, um deputado de um partido que eu não quero dizer, hoje ele tem uma figura ilustre, hein? Pediu vistas e derrubou a votação do ProUni. Estabeleceu-se o caos, o governo ficou sem saber o que fazer. Até me lembro
que almoçamos com alguns deputados no dia seguinte, perguntaram, e agora o que fazer? Falei, vocês eu não sei, ficaram desmoralizados na Câmara, eu não era deputado ainda. Eu vou trabalhar para o governo instituir a medida provisória. Quer dizer, era medida provisória, entrou como lei, falharam, daí o governo, vamos estimular. Eu fiz uma carta e enviei para o Tarso Genro, dizendo assim, na época era a Facinter. A Facinter manifesta o interesse em participar do ProUni, por entender o aspecto social do referido programa e, independentemente das condições que vierem a ser estabelecidas na lei, manifesta desde já adesão antecipada. Isso foi um bálsamo, porque daí me ligaram do Ministério da Educação. O senhor conhece mais instituições que pensam como a sua? Eu falei, conheço. O senhor pode organizar um evento para o MEC? Falei, eu posso ajudar, mas o evento deve ser organizado pelo MEC, que teria mais assim, propriedade, né? Mais poder de chamamento. Fizemos o evento, várias outras instituições aderiram a esse programa chamado Adesão Antecipada. Adesão antecipada é assim, eu vou participar, não sei como é que vai sair essa lei, mas seja como for, faça aí a lei, eu vou participar. Era uma coisa corajosa, inclusive o ministro no outro dia falou assim, me perguntaram, né, quantas vagas você vai pôr aí, Pickler? Eu tinha educação à distância, eu falei, pode pôr umas 3.000 vagas para nós. Você tem certeza tudo isso? Eu falei, não, pode pôr. Tinha uma outra universidade amiga, perguntaram, e essa universidade foi você que trouxe? Foi, é um amigo meu. Quantas vagas? Eu falei, isso eu não posso dizer, eu vou ter que ligar para o reitor. Liguei, convenci por mais 1.000 vagas. 4.000, 3.000, nossas 1.000. No outro dia saiu na Folha de São Paulo, ou no Estadão, assim, ProUni, adesões antecipadas ao ProUni já reúne 7.000 vagas, equivalente a uma universidade pública de médio porte. Das 7.000, 4.000 deu um jeito de levar. Sem contar a iniciativa das adesões antecipadas. O ProUni é um projeto bem sucedido, ele já formou mais de 1 milhão de estudantes, deve ter mais de 1 milhão estudando, é muito bom esse programa, e ele difere do FIES. O FIES, o governo compra vagas, certo? E houve exagero no FIES por parte de um grupo de instituições de grande porte, isso acabou indo para o TCU, está lá em análise, houve aí um certo desconforto, poderíamos dizer já o início de um escândalo nisso aí, que está sendo apurado. E com a dificuldade financeira e a deficiência, né, do Caixa da União, o governo foi obrigado a reduzir bastante o FIES. Mas o ProUni é um projeto muito bom, segue como foi concebido, com pleno êxito. E o FIES houve redução, por necessidade de fazer economia, né? Que o governo não pode gastar mais do que recebe, né? Isso já causou aí esse problema grave aí do impeachment por causa dessas coisas, de apontar para um colapso na economia, né? Agora, você que foi deputado federal, como que você acha, na sua concepção, que pode tentar restaurar com a mesma, digamos, constância esse projeto aí do FIES aí? Eu só vejo que isso vai ser assim intensificado com a prosperidade econômica do país. Sem haver uma prosperidade econômica, uma retomada de crescimento, de receitas e superávit nas contas do governo, eles vão manter isso sempre com limitação bastante grande, porque precisam equilibrar as finanças do orçamento todo, né? Então, programas sociais. Esse é o debate que vai ocorrer agora nas eleições. Se o Brasil vai continuar investindo fortemente no social ou se vamos rumar para um outro modelo econômico de um Estado menor, com uma carga tributária menor, gerando mais empregos. Porque para você poder manter programas sociais com muita intensidade, você precisa de uma carga tributária alta. Carga tributária alta tira a competitividade internacional do Brasil. Vou citar um exemplo, o Paraguai está com 10% de carga tributária, nós com 35%. A cada 10 empresas que se abrem no Paraguai novas, 7 são de brasileiros, que estão fechando suas empresas aqui para abrir no Paraguai em busca de uma carga tributária e custos mais baixos.
Os Estados Unidos estão reduzindo os seus impostos também para 20%. A Argentina já também está nesse caminho, com meta de reduzir para 20%. Então eu pergunto, o Brasil vai continuar nesse modelo altamente social, quer dizer, modelão socialista, ou o Brasil precisa dar uma guinada e rumar para o exemplo desses outros países da América Latina que estão sendo exitosos? E os modelos socialistas, se você for observar, eles estão com problemas. O problema mais grave que a gente observa é o da Venezuela. Então isso assusta os brasileiros, assusta bastante. Quer dizer, nós vamos seguir na direção do modelo da Venezuela ou vamos seguir no modelo do Paraguai, da Coreia do Sul e de outros países que, obviamente, possuem uma competitividade internacional maior? E aí eu destaco a China. A China supostamente seria comunista, mas ela se comporta como um país capitalista com baixo teor de seguridade social, com baixos custos, inclusive, na sua produção. E tem papado o mundo todo, né? Eles têm conseguido ter superávit em balança comercial com a Europa, com os Estados Unidos, com todos os outros países. Então essas coisas, Rafael, não vêm da cabeça da gente, da vontade. Essas coisas vêm de um contexto de uma economia globalizada. E se a gente resolver bater contra, a gente pode ser esmagado por isso. Gostaria que você comentasse, para a gente finalizar esse assunto da economia do país, as reformas trabalhistas que já estão em vigência e a da Previdência que deu uma parada. Você já, no seu discurso, já deixou claro que a tributária era, pelo que deu a entender, era a que mais se faz necessária. Mas eu gostaria que você comentasse também da previdenciária e da trabalhista. Então, Previdência se discute tanto, né? Fala que ela tem um rombo, tem gente que diz que não existe esse rombo, há muitos boatos. Eu, particularmente, sou adepto daqueles que acreditam que tem rombo. Tem abusos também, desvio de recursos da Previdência para outros fins. Tem de tudo ali nesse balaio, certo? Mas eu acho que precisaria haver seriedade e austeridade com a Previdência e o Congresso Nacional, debatendo esse assunto com a sociedade, deverá encontrar uma solução de responsabilidade, porque irresponsabilidade vai levar ao caos, à quebra da Previdência, não tenha dúvida. Não é só nós não, outros países têm esse mesmo problema, a França tem esse mesmo problema. Então, eu acho que isso é um cálculo matemático, não aceita desafio nem ideologia. Economia está mais para matemática do que para ideologia. E a trabalhista? A trabalhista era algo assim já esperado pelo empresariado para dar fluidez e modernidade. Eu acho que pode trazer alguns descontentamentos, né, assim pontuais, mas de modo geral ela está no pacote que a gente considera de modernização do Estado brasileiro, para dar a ele a competitividade, a fluidez necessária para ter eficiência. Legal. Nós vamos passar a palavra para o Dr. Mesael. Ele tem uma pergunta ali dos nossos estúdios, diretamente ao nosso entrevistado. Boa noite, Dr. Mesael. Muito boa noite, professor Dr. Rafael Guazelli. Muito boa noite ao professor Wilson Pickler. Professor Wilson Pickler, eu gostaria de saber qual é a sua preocupação com relação à problemática do pessoal de rua no Brasil. A gente sabe que essa problemática das pessoas, dos moradores de rua, ela não ocorre só no Brasil, ocorre na Europa, também agora vem ocorrendo nos Estados Unidos. A gente chega a algumas notícias de que há um número muito grande de moradores de rua nos Estados Unidos, e Curitiba não é diferente. A gente percebe-se que diminuiu um pouco a quantidade de moradores no centro, mas a gente percebe que nos bairros da grande Curitiba há uma quantidade muito grande de moradores de rua e que, de certa forma, estão em situação de abandono, que sequer tem um local para tomar banho. Perfeitamente, Misael. Quero cumprimentá-lo aí, um colega advogado, conhecido como o advogado dos pobres, então a pergunta dele não podia ser diferente do que esta, né, nessa direção. Eu particularmente me preocupo muito com os moradores de rua, porque a gente fica pensando como dar uma assistência a essas pessoas. Então, eu acho que as praças públicas deveriam ter
um banheiro com água quente, um lugar de coleta de roupas que você quer descartar, você sabe que toda praça tem. Daí ali tem um assistente social, é possível ele até fazer um corte de cabelo com aprendizes. Ele tem uma assistência, porque o morador de rua é um estilo de vida, senão muitos deles não querem mudar. Porque o outro estilo de vida traz preocupações e responsabilidades que deprimem a pessoa, né? O camarada aluga uma casa, tem o sonho de ter uma casa bonita, daí ele tem que pagar aquela prestação daquela casa, ele fica escravo dos luxos todos, né, desse ideal de um padrão de vida elevado. O morador de rua já é um cidadão contrário disso tudo, nem sempre ele é o cara que perdeu tudo e ficou desamparado, ele optou por levar uma vida mais simples, mas eu acho que a sociedade deveria ter mais cuidado com eles. E isso não ocorre. E também acho que não é todo lugar que se deve se instalar. Eles poderiam ter os lugares para dormir à noite, você tem que ter a sua liberdade de locomoção, mas em alguns casos eles ficam debaixo das marquises em situação bastante vulneráveis, deploráveis e constrangedora para toda a sociedade. Então, do jeito que está, acaba sendo um transtorno social. Eu acho que também essa assistência social podia tentar recuperar essas pessoas, levar para alguma atividade produtiva, onde tem assistência médica, tem todos os cuidados necessários, e amizade, e se integrar numa atividade produtiva. Porque apenas recolher e não fazer nada não é correto, certo? Você tem que ter um projeto mais consistente para os moradores de rua. Legal. Você vai responder na volta sobre o Dória em São Paulo, que ele trabalhou no início da gestão em relação a esse assunto. O que você acha da atitude dele? Mas antes, gostaria de agradecer primeiro a audiência dos nossos amigos aqui, Mauro Ciama, Vadel José da Silva, César Silvério, o pessoal do PSL de Almirante Tamandaré, de Campo Magro, está cumprimentando o senhor aqui. Obrigado. Então, vamos com a doutora Natália Guazelli, ela vai falar um pouco mais sobre reforma trabalhista, mais um vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, advogada e sócia do escritório Guazelli Advocacia. Eu estou aqui mais uma vez para falar um novo tema sobre a reforma trabalhista. A nossa série já está encerrando, eu agradeço quem acompanhou a gente até o presente momento. Quem não pôde acompanhar pode rever os vídeos anteriores na nossa fanpage no Facebook e no nosso canal do YouTube. O tema de hoje é sobre o transporte e aqui também teve uma alteração significativa. A legislação anterior ela previa que, no caso do tempo despendido pelo empregado no deslocamento de ida e volta para o trabalho, ele poderia ser considerado como tempo de serviço desde que fosse um lugar de difícil acesso ou não servido por transporte público. Com a reforma, essa regra passou a não existir mais. Agora, independente do local, independente se é ou não servido por transporte público, o tempo despendido pelo empregado para deslocar-se para ir ou voltar da empresa não é mais considerado como tempo de serviço. Então essa é uma alteração que também tem causado polêmica e é mais uma da nossa série. Até a próxima! Legal. Então, professora, sobre o Dória, que ele teve aquela medida que ele adotou em São Paulo, gostaria que você comentasse. Você precisaria me atualizar que medida foi essa. Ele entrou na justiça para tirar os moradores de uma determinada localidade, pessoal de rua, e relocar Não era a Cracolândia? Isso, exatamente. Perfeito. Aquele da Cracolândia eu acompanhei. Eu achei assim que ele assumiu como prefeito e ele achava que podia fazer e acontecer. Acho que usou um pouco de truculência. Podia ser mais negociada essa situação, com mais assistência médica e social e paulatinamente convencendo essas pessoas a procurarem um tratamento ou essa questão de choque assim
parece não ter funcionado, porque daí eles se deslocaram já para uma outra rua e assim ficavam mudando de pontos. Não me parece ser a forma apropriada. E aquela polêmica envolvendo de você querer tratar o ser humano e ele não querer. O cidadão que é drogado é igual ao alcoólatra, né? O alcoólatra, de modo geral, ele não reconhece a sua doença. Que ele não tem nada, que ele não é alcoólatra, que não, ele nega. Então, você achar que essa pessoa já drogada ou altamente alcoolizada está em condições, em são juízo, né, de sua decisão, também é um equívoco. Eu acho que o que precisa é sempre o acompanhamento de um assistente social e um acompanhamento de uma equipe médica, e caso a caso, ir trabalhando e vendo em que grau aquela pessoa está, se ela está em condições de tomar uma decisão por si própria ou não. Eu acho que, quando iniciou o programa, eu falei do bom senso, né? Tudo você precisa usar o bom senso, até mesmo porque a Constituição garante ao cidadão certas liberdades, que estão nos direitos fundamentais do ser humano, da dignidade do ser humano. Então, você, quando atua de forma muito truculenta, provavelmente você vai atropelar algum quesito da Constituição, nesse aspecto. Então, é necessário, ao meu entender, um meio termo, usar o bom senso, mas também não se pode abandonar o problema tem que ser tratado com jeito, e vai com uma equipe médica e assistência social, levar-se aí, acho que uns 2 anos para você resolver um problema desse, se é que resolve. Você era do PDT, ajudou em campanhas, principalmente na campanha do ex-prefeito Gustavo Fruit. Gostaria que você explicasse a sua saída do PDT para o PEN, que agora é Patriota. Você poderia atualizar a gente? Eu também fiz mais uma mudança depois do Patriota. Sim, mas daí... Quem me levou para o PDT foi um amigo chamado Jorge Bernardi. O Bernardi, hoje eu o reconheço como um professor com tendências mais sociais, assim, um socialista brando. Né? Está na rede hoje. Está na rede da Marina. E eu fui para esse Partido dos Trabalhadores, os colegas meus até faziam críticas, como um empresário em Partido dos Trabalhadores. Mas eu fui filiado pelo Brizola, e o Brizola tinha essa bandeira da educação, eu fiquei no PDT pela educação, até mesmo depois, como também um aprendiz das teorias do Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, eu fiquei pela educação. Mas, com a morte do Brizola, o partido foi se tornando um partido de trabalhadores sindicalistas, certo? E aí começa a surgir acentuadamente um conflito com o empresário. Até mesmo que no âmbito do direito se deve conhecer, o empresário não deve nunca estar miscuído no meio do movimento sindical, concorda? Sim. Dos trabalhadores. O movimento sindical perde a sua legitimidade quando isso acontece. É altamente desaconselhável essa promiscuidade. Então, até mesmo por esse princípio, eu falei, eu estou no partido errado, já que eles se declaram como um partido de sindicalistas trabalhadores, e eu sou patronal, patrão, vou procurar um outro partido. E assim eu fiz. Eu me desfiliei quando surgiu a oportunidade do Partido Ecológico Nacional, o PEN. Pegamos para estruturar o partido aqui no estado do Paraná, fizemos um trabalho de saneamento do partido, reestruturação, mas fomos surpreendidos com aquela ação declaratória de constitucionalidade quanto à prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância, que já é uma ação antiga, viu, de 2016. Aí isso gerou muita polêmica entre nós e desconforto, porque nós, obviamente, combatemos a impunidade, reconhecemos que esse direito amplo, tão amplo como se está se praticando no Brasil, ele é um estímulo à impunidade. As pessoas vão usando isso até as penas prescreverem, principalmente quando o cara tem dinheiro. Por isso que nunca se vê no Brasil, com exceção agora do Moro, ricos na cadeia. Por causa disso, contrata bons advogados, toca a causa até prescrever. Então a gente é contra esse tipo de coisa. Eu entreguei o PEN. Aí o Patriota, o PEN trocou de nome para Patriota para receber o Jair Bolsonaro. E o PEN recebeu uma série de reestruturações ideológicas de acordo com o liberalismo que o Bolsonaro estava pregando e sua equipe. Só que aconteceu
o Bolsonaro não vir para o Patriota. Mas mesmo assim eu peguei o Patriota, pensando, é o outro partido, não é o PEN. Mas fomos surpreendidos, algumas semanas agora, com um pedido de liminar naquela mesma direção de ação declaratória de inconstitucionalidade, ou de constitucionalidade, no que diz respeito à prisão após condenação em segunda instância. Sim. Isso causou um desconforto imenso em todo mundo. E aí eu fui obrigado a dar uma resposta aos professores, aos alunos, aos amigos, como que você está num partido desse que está estimulando a impunidade. E então surgiu a oportunidade de ir diretamente para o partido do Bolsonaro, o PSL. Quando eu li a proposta do partido, eu percebi que ali estava uma ideologia que eu me identificava, eu acreditava naqueles conceitos. É um conceito justamente que eu estava trabalhando aqui, de um Estado menor, né, poderíamos dizer, tendendo ao Estado mínimo, para baixar a carga tributária e fazer com que o país gere emprego pela iniciativa privada em alta competitividade internacional. É o que eu falei aqui. Então, o nome dessa coisa no panteão das ideologias é o liberalismo. Né? Por isso que quando querem se referir ao pessoal de direita, eles são os neoliberais. Né? Então, e o contrário disso é o socialismo e o comunismo. Então eu estou num partido liberal que defende isso. Estou confortável ideologicamente lá. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de mudar seu rumo e vejo até com um certo receio, caso os brasileiros optem em continuar com este modelo, eu acho que vamos perder mais uma década dessa embromação social. Isso não vai levar ao desenvolvimento do Brasil, vai chegar a um ponto que nós não vamos ter condições mais como a Venezuela não tem, você já está até imerso numa profunda crise. E o senhor? O senhor tem alguma pretensão política? Lançar o seu nome como pré-candidato ao Senado? Qual que é a sua ideia? Quando eu estive me filiando lá no partido, eles queriam que eu fosse candidato, certo? E então discutiu-se que eu seria um pré-candidato ao Senado. Então, estamos discutindo isso com os amigos, né? Não é ainda uma candidatura, estou colhendo ideias com a sociedade. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com uma reforma constitucional, que seria uma vocação bastante grande minha. Eu não acho normal o país parar para assistir um julgamento se as pessoas devem ou não ser presas depois de condenadas em segunda instância, para esclarecer ao telespectador. O cara é condenado em primeira instância por um juiz, daí ele recorre. Aí, né, em segunda instância, são 3 desembargadores. Se persiste a condenação, o que está em jogo agora é se ele deve ficar em liberdade e recorrer ao Supremo numa causa demorada, você está entendendo, com muitos recursos, ou ele já deve iniciar o cumprimento da sua pena. Um dos exemplos emblemáticos que nós tivemos agora foi a prisão do ex-presidente. Então, isso está em discussão na sociedade. Eu fiz uma pesquisa no estado do Paraná, mandei incluir essa questão. Você é a favor da prisão após a condenação em segunda instância? 69%, 70% da população é a favor. Por quê? Aquilo que era um instrumento de garantia de amplo direito de defesa, tornou-se instrumento de impunidade. E por isso que você não vê corruptos que são lesa pátria, que roubam a nação com valores que a gente nunca nem tínhamos ouvido falar que alguém podia roubar tanto, certo? E ficam em liberdade e recorrendo até a pena prescrever. Então, isso aí é um câncer que se estabeleceu na sociedade. Eu pude compreender, nessa pesquisa que eu fiz, que o cidadão brasileiro, a sociedade, os cidadãos, estão dispostos a negociar com o Estado brasileiro, abrindo mão desse amplo direito de defesa, certo? Em troca de punir com mais rigor os corruptos, os ladrões. E é natural, porque o cidadão fala assim, eu não respondo processo,
Eu não tenho roubado, eu só trabalho na minha vida, por que eu vou precisar de amplo poder de defesa? Quem precisa disso são os corruptos. Eu não preciso disso, então eu estou disposto a negociar com o Estado. Abro mão desse direito para haver mais rigor nas punições, e havendo rigor nas punições, você inibe a corrupção, você inibe a roubalheira. Então, isso só pode ser mudado, como é uma cláusula pétrea na Constituição, que são dos direitos e garantias fundamentais, você só pode mudar isso por uma constituinte, através de uma consulta, um plebiscito, que você consulta a população sobre a possibilidade, a necessidade de se fazer uma Assembleia Constituinte. Talvez exista outros mecanismos em que o povo possa autorizar a mudança disto. Mas, a princípio, é uma constituinte, uma Assembleia Constituinte, que pode ser feita por deputados com mandatos ou com novos deputados. Eu prefiro que seja feito com novos deputados, porque todas as reformas tentadas por os deputados que estão no exercício e os senadores resultou em regras para ser auto-benefício. Por exemplo, o fundo partidário. Eles agora aprovaram um fundo para eles mesmos que vai garantir a volta da grande maioria deles. É que o povo ainda não sabe disso, não caiu a ficha. Então, as reformas que vêm de lá são reformas protecionistas para eles se manterem no poder. Então, uma constituinte com deputados eleitos pelo povo para fazer uma reforma e irem para casa e não se beneficiarem, não poderem se eleger, vamos supor, por 12 anos, é o ideal. É o ideal. Agora, se é possível, depende, porque eles vão reagir muito contra. Esses dias eu fui discutir no Senado, um senador até do bem, um senador importante, quando ele percebeu que eu estava indo muito para a conversa de plebiscito, consultar o povo, apontou o dedo, esse plebiscito não vai sair. Eu falei, mas como não vai sair? É o direito constitucional do povo. O primeiro artigo da Constituição fala em soberania. E no artigo 14 da Constituição diz que o povo exercerá sua soberania através do plebiscito, do referendo e dos projetos de iniciativa popular. Então, quando se diz não, está dizendo não ao povo. Então, isso não é uma democracia, isto é uma ditadura constitucional que estão vestindo no povo, contra a vontade do povo. Você falou da sua tendência aí, né? Tua ideia neoliberal. Você falou também sobre a questão que você é contra o extremo. Como que você vê o Bolsonaro? Porque muitos adversários, ou então boa parte, acham que ele tem uma ideia muito, digamos, uma extrema direita. Como que você analisa isso, tendo em vista a sua posição, que você é contra o extremismo? Eu vejo que o Bolsonaro é um homem extremado no discurso, mas ideologicamente ele segue a plataforma do Partido Social Liberal, do PSL, e ele usa esse extremo como retórica, né, para chocar, para fazer o cidadão pensar. E, obviamente, o governo governa com uma equipe. Mas eu vejo que, se eu pudesse pôr o Bolsonaro, eu colocaria, obviamente, na direita, o anti-PT. O anti-PT. Existem até outras formas aí de socialismo mais brandos, mas ele representa o anti-bandeira vermelha nas ruas. Todo esse pessoal de bandeiraço vermelho aí, o Bolsonaro é o anti-aquilo. É o anti-PT, é o anti-esquerda radical, certo? O anti-Venezuela. Quando o pessoal fala, não quero ver o Brasil se transformar numa Venezuela, o cara que representa esse pensamento é o Bolsonaro. Doutor Mesael tem mais uma pergunta. Professor Wilson Pickler, o tema agora é criança e adolescente. O porquê dessa minha preocupação como cidadão com relação à criança e o adolescente. O Brasil hoje tem na Constituição um capítulo que trata de proteção da criança e adolescente, que é o artigo 227 da Constituição, que diz que a criança, que o Estado, a sociedade, tem o dever de proteção integral da criança e do adolescente. Em 90, 2 anos após a Constituinte, criou-se
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamentou esse artigo da Constituição. Pois bem, o Brasil hoje tem 50 milhões de jovens de 14 a 29 anos. Desses 50 milhões de jovens, boa parte estão fora da escola. O Brasil hoje tem boa parte desse jovem de 15 a 29 anos, dos 700 mil presos no Brasil, 30% é jovem de 15 a 30 anos, de 18 a 30 anos, desculpa. E também o Brasil hoje caminha para o recrudescimento da questão da minoridade penal. Duas perguntas, professor Pickler. Qual é a sua posição sobre a maioridade penal e o que fazer para colocar esse jovem no mercado de trabalho e o que fazer para colocar esse jovem dentro do ambiente escolar? Veja bem, o Estatuto do Adolescente é uma conquista da sociedade do povo brasileiro. Eu sou um defensor do Estatuto. Quanto à inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, existe um programa que está dando muito certo aí, que é o Menor Aprendiz, né? Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz, uma coisa assim. Isso tem dado muito certo. E a questão polêmica, então, que deve ser debatida, que ainda não há consenso na sociedade, é a idade penal, né? A partir de que idade o jovem já responde pelos seus crimes. Eu vejo que 18 anos para o modelo brasileiro está um pouco elevado. Eu sou a favor de baixar isso para 14 anos, certo? Por causa das características que estão usando esses jovens. Com 14 anos, o jovem já desenvolveu musculatura, a puberdade dele, ele já se tornou um homem, já é capaz até de ser pai, certo? Então já está na hora de assumir as responsabilidades. Assim o é em outros países, nós não estamos inventando nada aqui. Quando a gente fala em baixar essa idade, eu não sei por que reagem tão violentamente. Isso tem exemplos em outros países que adotam até 13 anos como a idade. E a gente observa assim que utilizam os jovens entre 14 e 18 anos para serem até líderes de atividades criminosas por terem essa imunidade. Isso está bastante claro. E se nós queremos combater a criminalidade no Brasil, que subiu muito, que é e isso responde, inclusive, por que o Bolsonaro está à frente nas pesquisas, porque ele tem um discurso duro e tem ideias bem colocadas e o povo está assimilando bem as suas ideias de combate à criminalidade. Então, eu sou a favor, pessoalmente, se fosse um parlamentar, eu votaria a favor da redução, porque estão usando esses jovens até no comando do crime organizado. E aqui no Paraná, você está no PSL, mas aqui no Paraná nós temos algumas candidaturas postas, que é o Ratinho Júnior, inclusive quando o Jair Bolsonaro veio aqui, aqui em Curitiba, ele declarou numa rádio, na Rádio Jovem Pan, que ele estaria mais próximo do Ratinho. O Osmar Dias, a atual governadora Cida Borghetti, e o Requião me parece que, não sei se vai ficar nessa briga aí, se não vai para o Senado. Qual desses pré-candidatos você se alinha mais aí? Eu vou falar como pessoa, né? Não em nome do partido, porque eu sou recente no PSL, mas a gente percebeu uma manifestação do Jair Bolsonaro, deputado, em apoiar o Ratinho, certo? Eu acompanho em harmonia com esse pensamento de fecharmos com o Ratinho, porque na Cida Borghetti já existe lá um outro alinhamento de uma oligarquia política que está no comando e a Cida sucede a esse governo, então é um outro grupo, você está entendendo? Do Osmar Dias, ele tem um certo alinhamento, está num partido PDT, certo? Que tem um candidato à presidência da República, o Ciro Gomes. Então, eu acho que para nós o Ratinho seria um alinhamento ideológico mais harmônico e que estaria com o sinal verde, né? Então, temos que aguardar, porque essas coisas não são unilaterais, precisam ser ajustadas e as conversações estão sendo mantidas e temos que aguardar o andar cronológico das coisas. Quando chegar mais próximo dos fechamentos, eu acho que
isso vai acontecer. Eu estou enxergando que o Bolsonaro, o PSL, estará aqui no Paraná de ratinho. Ratinho. Eu estou enxergando isso. E dentro do Senado, você é um pré-candidato ao Senado, você tem nomes como o Beto Richa, que é declaradamente pré-candidato, o Requião ainda não definiu, mas há uma tendência dele ser pré-candidato ao Senado. Como que você coloca a sua candidatura, tendo em vista esses dois nomes tradicionais aí? Eu coloco da seguinte forma, com respeito aos adversários que você citou e outros, não pretendo fazer campanha de combate de espécie alguma, e sim me apresentar como uma alternativa nova. Isso se eu for candidato. Deixar bem claro ao telespectador que nós estamos falando de uma pré-candidatura, então esse momento que vivemos é de construção, né? Não podemos nos declarar candidato, até mesmo porque a Justiça Eleitoral não permite, pode caracterizar a propaganda antecipada. Sim. Então, não está definido ainda, estamos construindo uma candidatura, que é o que a gente chama de pré-candidatura. Essa pesquisa que saiu no sábado para domingo aí, da presidência, permanece ali o Datafolha, permanece ali o Lula com 31 pontos, ele caiu da última pesquisa, Datafolha de dezembro, ele estava com 37, foi para 31, e vem na segunda colocação o Jair Bolsonaro, mas a gente percebe ali que tem uma proximidade dos demais candidatos, que é a Marina, o Joaquim Barbosa. Gostaria que você comentasse quadro geral, como que se enxerga, uma eleição totalmente indefinida. Eu enxergo esse quadro da seguinte forma: o Jair Bolsonaro como um candidato de direita, consolidando os votos de quem quer uma mudança no rumo do Brasil, um bloco de centro com dificuldade de identificação com o público, e aí já vem os blocos como posso dizer, das ideologias de esquerda, Ciro Gomes, talvez eu possa pôr a Marina aí como também esquerda, porque as origens dela, né? Uhum. Então, as coisas estão se polarizando. Se tirar o Lula, que é um cenário mais provável, certo? Vai se polarizar entre Jair Bolsonaro e uma oligarquia de esquerda, um grupo de esquerda. E esse grupo vai se degladiar aí durante um certo tempo, quem é que vai para o segundo turno contra o Bolsonaro. Dependendo do adversário que o Bolsonaro enfrentar no segundo turno, poderá ser um embate mais difícil para ele ou mais fácil. Isso a pesquisa tem mostrado, depende de que tipo de adversário ele vai enfrentar no segundo turno. Mas você então não acredita que a esquerda fique de fora de um segundo turno? Não acredito, porque o Centrão tá com dificuldade. Você está entendendo? Nitidamente uma eleição que vai se pôr em questionamento. Querem continuar com essa política social de impostos elevados, você está entendendo? O Brasil com dificuldade de competição internacional, ou vamos mudar o perfil deste Brasil? Vamos seguir o exemplo da Coreia do Sul, que hoje é uma potência. E até onde equivale a estrutura da campanha? Porque muitos alegam que o Jair Bolsonaro não vai ter essa estrutura, diferente, por exemplo, de um candidato do PSDB, PMDB. Como que você acha que o Jair Bolsonaro tem que trabalhar essa campanha dele, sem o mesmo tempo de TV, por exemplo, do PT, eu PSDB, conversei com PMDB. um jornalista com aproximadamente